Fala galera, tudo bem? Meu nome é Carlos Cordeiro, eu sou psicólogo cognitivo comportamental e esse é o canal Laboratório de Emoções. Aqui a gente sempre traz conteúdo sobre saúde mental para que você possa melhorar a saúde da sua mente e da sua vida como um todo. Então por isso eu peço que você já se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nada. E se você quiser ter uma forma de acompanhar conteúdo diário sobre saúde mental, já me segue lá nas redes sociais. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como diminuir a procrastinação e, além de conseguir produzir mais, sofrer menos. Roda a vinheta. Procrastinação é aquela dificuldade que a gente enfrenta, seja na vida pessoal ou profissional, de realizar as nossas atividades. E essa dificuldade faz com que a gente vai deixando as coisas para resolver depois. Isso traz problemas práticos, como a dificuldade em cumprir prazos, como dificuldade nas relações interpessoais. Isso traz problemas emocionais também, porque a maioria das pessoas que faz a procrastinação de uma forma crônica, elas vivem se culpando e sofrendo por estarem fazendo isso. O que a procrastinação não é? Preguiça. Procrastinação e preguiça são coisas diferentes. Para você aprender a diminuir essa procrastinação, nós vamos por duas frentes. Uma frente generalizável e uma frente particular. Na frente generalizável, vamos trabalhar com aspectos generalizáveis que podem ser implantados, modificados na sua vida e que vão trazer um impacto positivo e diminuir a procrastinação, mas podem ser que não resolvam a procrastinação. Então, nesse conteúdo generalizável, a gente sempre vai pensar nos hábitos, a gente vai pensar na atividade física, na alimentação, a gente vai pensar na qualidade do sono, a gente vai pensar em gerenciamento de tempo e na sua relação com as demandas que você tem para o dia. Todos esses pontos que eu coloquei são pontos fundamentais que vão trazer melhoria e saúde para o cérebro. O cérebro é um órgão, ele precisa ser cuidado como qualquer outro. Então, se você tem uma alimentação adequada, se você tem uma prática de exercício físico, e cara, você já vai se beneficiar muito de uma caminhada com um certo nível de frequência e intensidade. Não precisa sair correndo, mas também não precisa caminhar como se estivesse levando o cachorro para passear. Uma intensidade bacana e uma frequência coerente já vai trazer resultado, vai melhorar a saúde do cérebro. Com isso, você pode se sentir mais animado, mais engajado, dormir melhor. Outros dois aspectos importantes ainda nessa frente generalizável são o gerenciamento do tempo e a forma como você facilita ou dificulta hábito. Se você tiver uma simples agenda na qual você consiga determinar através de acerto e erro quanto tempo você leva para fazer algo, você vai conseguir desenhar o seu dia de uma forma mais consistente. E não precisa encher a agenda de coisa, mas você precisa saber quanto tempo você tem disponível para fazer tal coisa, qual a melhor hora para fazer. Porque se você fala assim, quando der eu faço, não vai fazer. Então tem que ter uma programação para já diminuir a possibilidade de você procrastinar. Outra coisa, o quanto que eu facilito isso? Se eu vou fazer uma caminhada, por exemplo, já aumentaria a probabilidade desse comportamento acontecer se eu estivesse deixando minha roupa tudo no jeito, num lugar que eu vejo, tudo organizado, fazendo um compromisso com alguém, por exemplo, de ir caminhar junto comigo. Isso facilitaria o hábito. Agora, se eu não deixo nada organizado, se eu não reservo um horário específico, se eu não penso na logística, porque, por exemplo, para eu ir caminhar, falando eu, Carlos, eu tenho que saber se as coisas da casa vão estar todas organizadas, se eu tenho comida pronta, se isso não vai atrapalhar na rotina de sono junto com o meu filho. Então tem que pensar na logística. Pensar na logística vai facilitar. Então, para a gente fechar essa parte generalizável, gerencia seu tempo, facilita os seus hábitos, começa a inserir atividade física no dia a dia. Não precisa ser uma atividade física de atleta, até porque provavelmente você não é, mas pode ser uma caminhada regular com uma intensidade coerente. E agora vamos para outra frente, que é uma frente particular. E nessa frente particular, a gente vai considerar algumas coisas. Primeiro, como que você responde aos seus pensamentos, como você gerencia suas emoções e principalmente como é a relação que você está estabelecendo com você e qual é a relação que você está estabelecendo com a atividade, porque às vezes você não está procrastinando em tudo na sua vida, mas numa coisa específica. Então, se toda vez que eu tenho que estudar, tenho que reservar um horário para estudar, a minha mente constrói pensamentos automáticos de eu posso fazer isso depois, vou deixar para depois, vou deixar para amanhã, e eu não respondo isso, eu não analiso isso e só aceito, isso vai aumentar a probabilidade de procrastinar. Então é importante que a gente saiba identificar
Pode ser que eu esteja pensando assim porque eu estabeleci uma relação negativa com o estudo. Eu interpreto que ele é cansativo, eu interpreto que é difícil, que eu nunca vou conseguir entender. E aí, através de reforço negativo, ou seja, eu removo aquela situação ou evento desagradável que para mim é o estudo, e por isso acabo me sentindo melhor. Então já começa aí. Responder aos pensamentos. Qual seria um pensamento alternativo que te ajudaria a combater a dificuldade de estudar? E qual seria uma interpretação mais adaptada? Pode ser que eu não esteja entendendo esse conteúdo agora, mas quais recursos que estão à minha disposição? Posso pedir ajuda para alguém? Eu posso reler? Posso procurar uma videoaula? Qual que é a relação que você estabelece com as suas emoções? Quando você está triste ou frustrado, você acredita que você pode abdicar de coisas importantes? E às vezes na vida adulta a gente acaba se paparicando demais. Não é porque você está chateado, frustrado ou triste que você sempre terá o direito de se abster de uma coisa que é importante. Isso faz parte de aprender a gerenciar as emoções. Então, lógico, eu posso fazer uma pausa, posso identificar o que eu estou sentindo e buscar formas de melhorar o meu sentimento, de reduzir o impacto dele e voltar a fazer o que eu preciso. Não se veja com permissão total para parar de fazer o que você está fazendo só porque você está com uma emoção negativa. Precisa responder a ela e buscar formas de melhorar. Qual é a relação que você está estabelecendo com a atividade? Suponhamos que seja estudo de novo. Para a gente emitir qualquer comportamento consciente operante, é sempre importante entender o contexto, os estímulos e as consequências, principalmente as consequências. Porém, se eu promovo um contexto que ele não é necessariamente facilitador daquele comportamento, a probabilidade de acontecer vai diminuir. Então, se eu quero estudar, mas antes de começar a estudar, eu tô falando assim para mim mesmo: nossa, você tem que estudar. Faz nada da vida, só tem isso pra fazer, precisa estudar. Ou você tá sendo um profissional muito ruim porque você não tá estudando. Ou se você não estudar, você nunca vai saber de nada. E aí eu começo a encher minha cabeça de autocobrança, autocrítica intensa. Como vão ficar as minhas emoções? Provavelmente negativas. E estando negativas, elas vão prejudicar o meu desempenho cognitivo. Eu vou ficar mais desatento, eu não vou conseguir focar. Então sempre prioriza começar de uma forma gradual ou retomar também de uma forma gradual. Se você não está tendo nenhum progresso naquilo que gostaria, qualquer progresso já é positivo. Põe isso na tua cabeça. Se você não está lendo nada, ler 5 páginas já é progresso. Isso já vai diminuir a probabilidade de se cobrar e já vai aumentar a probabilidade de continuar estudando. Então entende como que a interpretação e a relação que a gente estabelece tanto com a gente quanto com a atividade é importante na hora de diminuir a procrastinação. E para finalizar, quero te deixar uma reflexão. Por que a gente sempre se compara com outra pessoa? Por que a gente sempre se compara com outra época da nossa vida? E por que a gente tem dificuldade de perceber pequenos progressos e comemorar esses pequenos progressos? Reforçar esses progressos mesmo que pequenos, iniciais, mas que também são válidos. Como que a gente aprendeu a fazer isso com a gente? E aí fica uma orientação muito importante. Terapia também vai te ajudar a lidar com a procrastinação. Então, se você tiver condições, faça. Se não tiver condições, procure o posto de saúde ou a unidade de saúde da sua cidade. Procure saber como que funciona o atendimento psicológico, como que você acessa o serviço, mas isso pode ser reprogramado, pode ser melhorado. E se você gostou desse vídeo, custa nada, meu. Deixa o like aí pra mim, se inscreve no canal e ativa todas as notificações. E não esquece de me seguir lá nas redes sociais. Tem conteúdo sobre saúde mental todo dia. Menos de sábado e domingo, porque ninguém é de ferro, né, cara? Falou, obrigado e até o próximo vídeo.